Olá, hoje venho falar-vos sobre a doença pulmonar obstrutiva crónica, ou DPOC, no contexto da medicina geral e familiar e segundo as Guidelines GOLD de 2020. Começando pelo diagnóstico, a DPOC é uma doença comum, passível de prevenção e tratamento, que se caracteriza por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo aéreo, devido a alterações nas vias aéreas ou nos alvéolos, e cuja causa é uma exposição significativa a partículas ou gases nocivos. Apresenta 3 sintomas cardinais: dispneia, tosse e expectoração. Enquanto aos fatores de risco, o tabagismo é sem dúvida o principal, incluindo a exposição passiva. Para além do tabagismo, existem outros fatores, como os genéticos, incluindo a deficiência de alfa-1 antitripsina, exposição à poluição, poeiras e gases inalados, envelhecimento e desenvolvimento pulmonar afetado na infância. A DPOC deve ser investigada em todos os doentes sintomáticos, em doentes assintomáticos com exposição a fatores de risco e em doentes com história de infecções respiratórias baixas recorrentes. A espirometria é critério obrigatório para o diagnóstico da DPOC, já que permite avaliar a gravidade da obstrução, sendo o parâmetro FEV1 sobre FVC inferior a 0,7 no teste de broncodilatação, aquilo que confirma a existência de uma limitação do fluxo aéreo com caráter persistente. FEV1 é o volume expiratório forçado no primeiro segundo e FVC a capacidade vital forçada. Aqui podemos ver o gráfico de uma espirometria obtida num paciente normal e num paciente com DPOC, onde vemos que FEV1 sobre FVC é então inferior a 0,7. Uma vez que se chega à conclusão que estamos perante uma DPOC, é necessário determinar o grau de obstrução das vias aéreas e, para isso, usa-se unicamente o parâmetro FEV1. Uma FEV1 maior ou igual a 80 seria um grau de gravidade ligeiro, GOLD 1. Entre 50 e 79, gravidade moderada, GOLD 2. Entre 30 e 49 já é grave, GOLD 3. E abaixo de 30 seria muito grave, GOLD 4. Para fazer a avaliação clínica estão disponíveis várias escalas. As mais usadas na prática clínica são a escala MMRC, avalia a intensidade da dispneia e varia de 0 a 4. Deve ter-se em consideração pontuações iguais ou superiores a 2. E temos também o questionário CAT, que mede o impacto da DPOC na qualidade de vida. Deve-se considerar se a pontuação for igual ou superior a 10. A decisão de quando e como tratar depende de 3 fatores. Em primeiro, o grau de obstrução das vias aéreas, determinado por espirometria após confirmação do diagnóstico, como já vimos. Gravidade da sintomatologia, segundo as escalas MMRC e CAT, e do número de exacerbações, moderadas ou graves. Isto dá-nos a classificação ABCD. Será classificado como C ou D se tiver história de pelo menos 2 exacerbações moderadas ou graves, ou pelo menos uma que implica hospitalização, e será A ou B se tiver história de 0 ou uma exacerbação que não implica hospitalização. Pegando na classificação ABCD, retiramos isto, e então é que consiste o tratamento farmacológico inicial. Os pacientes do grupo A devem começar com um broncodilatador inalado de curta duração de ação, seja um agonista beta-adrenérgico, seja um SABA, ou anticolinérgico, um SAMA, em monoterapia. Na presença de sintomas persistentes, broncodilatadores inalados de longa duração de ação, sejam agonistas beta-adrenérgicos, LABA, ou anticolinérgicos, LAMA, em monoterapia também. Os do grupo B têm como terapia inicial um broncodilatador de longa duração de ação, ou seja, um LABA ou um LAMA, em monoterapia. Os do grupo C devem iniciar por um LAMA, considerando que são mais eficazes na redução de exacerbações que os LABA, e por fim, os do grupo D devem começar com um LAMA. Se estiverem demasiado sintomáticos, por exemplo com uma pontuação superior a 20 no questionário CAT, podem começar por uma associação de um LAMA com um LABA, e se apresentarem eosinófilos acima de 300, devem considerar uma terapia inicial com um corticoide inalatório e um LABA. Se a resposta à terapêutica inicial for boa, esta deve manter-se. Mas o que é que acontece se não houver uma resposta adequada? Depende do problema em causa. Para pacientes com dispneia persistente ou limitação ao exercício com o uso de um broncodilatador de longa ação em monoterapia, recomenda-se o uso de 2 broncodilatadores. Se a adição de um segundo broncodilatador de longa ação não melhorar os sintomas, sugere-se que o tratamento possa ser descalado novamente à monoterapia. A troca de dispositivo inalatório pode ser considerada. Para pacientes com dispneia persistente ou limitação ao exercício com o uso de LABA mais corticoide inalatório, pode-se adicionar um LAMA, de forma a escalar para a terapia tripla.
Alternativamente, a mudança de LABA mais corticoide inalatório para LABA mais LAMA deve ser considerada se a indicação original do corticoide inalatório tiver sido inadequada. Por exemplo, um corticoide inalatório que foi usado para tratar sintomas na ausência de história de exacerbações, em caso de falta de resposta ao tratamento com corticoide inalatório ou na presença de efeitos adversos aos corticoides que garantam a sua interrupção. Em todas as fases, outras causas de dispneia que não é DPOC devem ser investigadas e tratadas adequadamente. A técnica de inalação e a aderência devem ser consideradas causas de resposta inadequada ao tratamento. Para pacientes com exacerbações persistentes em monoterapia com um broncodilatador de longa ação, é recomendado escalar para LABA mais LAMA ou LABA mais corticoide inalatório. O LABA mais corticoide inalatório pode ser preferido para pacientes com história ou achados sugestivos de asma. A contagem de eosinófilos no sangue pode identificar pacientes com probabilidade de uma resposta benéfica ao corticoide inalatório. Em pacientes com uma exacerbação por ano, o nível sérico de eosinófilos acima de 300 indica maior probabilidade de responder ao tratamento com LABA mais corticoide inalatório. Para doentes com pelo menos 2 exacerbações moderadas por ano ou pelo menos uma grave, que exija hospitalização no ano anterior, o tratamento com LABA mais corticoide inalatório pode ser considerado em contagens de eosinófilos no sangue acima de 100, pois os efeitos do corticoide inalatório são mais pronunciados em pacientes com maior frequência ou gravidade de exacerbações. Em doentes que desenvolvem exacerbações, apesar da terapêutica com LABA mais LAMA, existem duas opções. Se a contagem de eosinófilos for acima de 100, deve-se considerar a terapia com LABA mais LAMA mais corticoide inalatório. Se há eosinófilos no sangue abaixo de 100, considerar roflumilaste ou azitromicina. Em doentes que desenvolvam exacerbações, apesar do tratamento com LABA mais corticoide inalatório, recomenda-se escalar para a terapia tripla, adicionando um LAMA. Alternativamente, o tratamento pode ser mudado para LABA mais LAMA caso haja falta de resposta ao tratamento com corticoide inalatório ou se os seus efeitos adversos assim justificarem. Se o paciente com LABA mais LAMA mais corticoide inalatório ainda sofrer exacerbações, as seguintes opções podem ser consideradas. Adicionar roflumilaste. Esta opção deve ser considerada caso o paciente tenha um FEV1 abaixo de 50% e bronquite crónica, particularmente se teve pelo menos uma hospitalização por uma exacerbação no ano anterior. Adicionar um macrólide. As evidências indicam o uso da azitromicina, especialmente em não fumadores. Ou parar o corticoide inalatório, se houver efeitos adversos, como pneumonia ou relatos de falta de eficácia. No entanto, uma contagem de eosinófilos no sangue acima de 300 pode indicar maior probabilidade de sofrer mais exacerbações após a retirada do corticoide inalatório. Aqui temos um quadro resumo com alguns dos fármacos que podem ser usados no tratamento da DPOC. Entre outros, temos exemplos de alguns SABA, como o salbutamol, alguns LABA, como o formoterol ou salmeterol, SAMA, como o brometo de ipratrópio, alguns LABA, LAMA, por exemplo o tiotrópio, associações de LABA com LAMA e associações de LABA com corticoides inalatórios, como pode ser a budesonida ou a fluticasona, e atualmente também já existem associações triplas de LABA com LAMA com corticoide inalatório, como vimos anteriormente, mas não estão representadas nesta tabela, portanto, se alguém tiver interesse, é só espreitar as guidelines. Na coluna central vemos que tipo de inalador existe para cada fármaco ou associação de fármacos, se é um inalador de pó seco, se é um pressurizado, etc. Os tipos de inaladores que existem já vamos abordar a seguir. E vemos também as doses. Na última coluna podemos ver a duração de ação de cada um. E em que é que se distinguem então os diferentes inaladores? Os inaladores de pó seco é necessário uma expiração forçada prévia à inalação e em seguida a inspiração deve ser rápida e vigorosa. No final deve ocorrer uma apneia de 10 segundos nos adultos e de 5 segundos nas crianças. Como é que se ativam? O aerolyzer, o breathhaler e o handinhaler é só colocar a cápsula do medicamento e perfurar. O discos é deslizar a alavanca até ouvir um estalido. O easyhaler é agitar e premir na vertical. O Ellipta e o Spiromax é só abrir a tampa. O Genuair e o Novolyzer são idênticos, é só premir o botão e soltar. O Turbohaler é só rodar a base nos dois sentidos. Os inaladores pressurizados de dose calibrada, a primeira diferença face aos anteriores é que é necessário agitar o inalador antes de usar. Depois também é necessária uma inspiração forçada prévia à inalação. Mas em seguida deve iniciar-se a inspiração ao mesmo tempo que se ativa o inalador, ou seja, é necessária uma coordenação mão-pulmão, e a inspiração deve ser lenta e profunda, nos adultos de 4 a 5 segundos, nas crianças de 2 a 3 segundos, ao contrário dos anteriores, em que era rápida e vigorosa.
No final também é necessário fazer uma apneia de 10 segundos. Os inaladores de nuvem suave funcionam de forma semelhante aos anteriores, isto é, implicam coordenação mão-pulmão e a inspiração deve ser lenta e profunda. A diferença é que não necessitam de ser agitados antes de usar. A expiração prévia forçada e a apneia final são condições comuns a todos os que vimos até agora. O único inalador de nuvem suave que existe atualmente é o Respimat. Por fim, temos os inaladores pressurizados de dose calibrada com câmara expansora, que, tal como o nome indica, consiste em acoplar um inalador pressurizado a uma câmara expansora. Também é indispensável agitar o inalador antes de usar, no entanto, não é necessária a expiração prévia forçada nem a apneia final. Tudo o que se precisa de fazer é ativar o inalador e efetuar 10 inalações em volume corrente. Também existem os nebulizadores, mas já estão em desuso e por isso não vão ser abordados neste vídeo. Na prescrição inicial e nas avaliações clínicas de seguimento deve proceder-se à verificação da técnica inalatória. Deve ser sempre selecionado um dispositivo inalatório adequado, considerando fatores clínicos, farmacológicos, a idade e a capacidade da pessoa. Deve ser verificada a técnica de inalação em todas as consultas e identificados erros pela revisão da lista padronizada de verificação, específica para cada dispositivo. E deve ser efetuada demonstração de utilização correta do inalador e verificada a técnica de inalação até 2 a 3 vezes e reverificá-la periodicamente. E quanto ao tratamento não farmacológico, são importantes ações complementares como a interrupção do tabagismo, e para isso deve ser realizada uma intervenção breve, motivacional, sobre a necessidade e vantagens da evicção tabágica, abordagem, aconselhamento e tratamento farmacológico quando indicado, e referenciação à consulta de apoio intensivo à cessação tabágica, efetivar no prazo máximo de 120 dias após falência das ações anteriores. Fisioterapia e reabilitação respiratória, nos grupos B, C e D, e vacinação contra o vírus influenza e pneumococo. Nas pessoas com DPOC com insuficiência respiratória deve ser prescrita oxigenoterapia de longa duração e ventilação não invasiva. Enquanto ao seguimento, o seguimento clínico das pessoas com DPOC deve incluir a realização de consulta médica no mínimo de 6 em 6 meses, com recurso à avaliação clínica combinada e de espirometria anualmente. Devem ser referenciados a consulta hospitalar a efetivar no prazo de 60 dias as pessoas com diagnóstico incerto ou não estabelecido, após realização de espirometria com prova de broncodilatação, início da doença antes dos 40 anos, suspeita de déficit de alfa-1 antitripsina, formas graves de DPOC, grupos C e D, sintomas desproporcionados para o grau de obstrução brônquica, dispneia persistente ou exacerbações recorrentes apesar da terapêutica otimizada, e indicação para reabilitação respiratória quando não disponíveis nos cuidados de saúde primários. Doentes com agravamento da dispneia, da tosse e ou da expectoração são considerados doentes em exacerbação. A exacerbação pode ser classificada em leve, quando resolve apenas com broncodilatadores, moderada, quando além do broncodilatador é necessário um corticoide oral ou um antibiótico, e grave, quando há necessidade de hospitalização, mesmo que apenas na emergência. Nas exacerbações agudas da DPOC devem ser prescritos na abordagem clínica inicial um SABA ou SAMA, em doses mais elevadas ou mais frequentes após verificação da técnica inalatória, podendo recorrer-se à utilização de câmara expansora quando necessário, prednisolona, 40 mg ao dia via oral ou um equivalente durante 5 dias, terapêutica antibiótica empírica durante 5 a 7 dias, quando as exacerbações cursam com aumento da dispneia, aumento do volume e purulência da expectoração ou necessidade de ventilação mecânica. Como primeira linha temos a amoxicilina com ácido clavulánico, em caso de reação alérgica aos betalatâmicos, um macrólide ou doxiciclina, e por fim levofloxacina em pessoas com terapêutica antibiótica prévia ou fatores de risco epidemiológicos adicionais. Oxigenoterapia em pessoas com hipoxémia para saturações-alvo de 88 a 92%. Devem ser referenciados ao serviço de urgência as pessoas com exacerbação de DPOC caracterizada por dispneia grave, hipoxémia ou sinais de insuficiência respiratória, alteração do estado de consciência e refratoriedade à terapêutica inicial. É tudo. Muito obrigada pela vossa atenção, não se esqueçam de ver os restantes vídeos e fiquem atentos ao próximo. Se quiserem também podem deixar a vossa opinião ou sugestões. Obrigada!